E estamos começando o Luxo a Mais podcast de hoje com Júlio Tacano, um arquiteto genial na área de negócios. Júlio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Cláudio. É uma honra estar aqui com você pelo seu trabalho brilhante que você faz em compartilhar conhecimento com as pessoas. Eu estou muito feliz porque finalmente estou gravando com você, que é uma das mentes criativas e inteligentes nesse projeto incrível da Newzone. E eu Obrigado. queria que você contasse um pouco desse seu envolvimento com o início do projeto, essa coisa criativa que foi transformada e que transformou a característica do consumidor que vem ao Paraguai. Perfeito. Eu acho que o primeiro grande desafio, nós somos uma empresa brasileira, mas nós atuamos há 33 anos, né, na América Latina, Europa e Oriente Médio. Se me permitir falar um pouco sobre essa Por história, favor, é é uma importante. jornada, porque nós não fomos convidados por acaso. A gente criou alguns ecossistemas de negócios que reposicionaram algumas marcas, né? Então, no Brasil, nós cuidamos da expansão mundial da Tramontina através da T-Store. Então, já está em 10 países fora e a Tramontina está presente em 150. Veja que a jornada é longa. Temos a Riachuelo, que é uma loja de departamento, que há mais de 30 anos a gente faz os conceitos e vem reposicionando. E quando a Paola, mais o Dr. José Fleitas e Paola Doldan, nos convidaram através do Avelino Cortellini, que é um brasileiro que ajudou a estruturar esse espaço, nos conhecia como um trabalho, fomos convidados a reposicionar e criar um ecossistema, mas não para ser uma loja, mas um local que reposicionasse o Paraguai. E isso foi um desafio que a gente assim ficou muito emocionado de fazer, mas com gana de realizar, né? Isso é muito importante, esse comentário em relação ao ecossistema, que eu gostaria que você explicasse um pouco mais como ele funciona, Uhum. porque é um formato inteligente de funcionamento de empresa, né? Claro. O ecossistema de negócios ele é pautado na colaboração integrativa entre as empresas especialistas. Então, aqui, neste caso, para citar um exemplo, nós temos uma grande área, que são 9.000 metros quadrados, onde marcas especialistas têm uma dor. E qual é a dor? Mostrar seu portfólio. Então, o varejista ele não está só comprando um produto, mas ele está fazendo uma atividade concomitante com toda a estratégia de marketing de cada indústria. Então, aqui ele é um showroom, ele é uma área de vendas, eu exponho, crio experiência de desejo e converto. Você deseja? Está aqui, pode pegar e levar. É uma escola formadora de pessoas, um modelo replicável. E qual o benefício desse ecossistema? Quem ganha no final da conexão entre indústria e varejo e distribuidores é o cliente, de forma organizada. Ou seja, os espaços são loteados e as marcas podem mostrar o seu portfólio, que essa é a grande dor. Tem indústrias que têm mais de 20.000 itens. Como mostrar? Fazendo ciclo. Então, toda vez que você vem aqui, tem uma novidade. Por Sim. quê? Porque eu estou mostrando novidade. Não é museu, onde o produto está lá 6 meses exibido. Aqui não tem produto 6 meses exibido. O que você exibiu, se você não pegar e levar logo, acabou. Esse ciclo faz parte de um ecossistema integrado. Então, a indústria quer estar aqui dentro. Hoje, não sei se um dado tão sigiloso assim, mas existem mais de 200 marcas que estão na fila esperando para entrar nesse espaço. E Isso é outra um coisa mérito. muito importante que eu vejo é que, ao longo do tempo, por exemplo, inicialmente, quando veio muito forte a internet, as Uhum, pessoas começaram a dizer: as lojas físicas estão no fim, uhum. né? E aí, houve uma falta de percepção de que nós, seres humanos, precisamos de contato, de acesso, de poder saber das coisas. Muitas coisas, naturalmente, hoje em dia compramos automaticamente por forma digital, mas ainda existe a necessidade desse contato físico, não é? Cada vez mais. E principalmente a pandemia nos ensinou o seguinte, que a vida é finita e que a saúde é um ativo mais importante da nossa vida. A gente às vezes pensava que era imortal e que o dinheiro é mais importante, a saúde é mais importante. Passado isso, nós temos a nossa casa, que é o nosso primeiro lugar, o segundo lugar é o trabalho, e na pandemia os dois se juntaram. Sim. Terminada a pandemia, os consumidores
estão loucos para localizar o terceiro lugar. Quando você vem aqui na New Zone, aqui é o terceiro lugar da vida das pessoas. Você vem aqui para recuperar as energias, conectar a sua alma e recarregar, a sua alma de novidades. Então você quer passar tempo aqui. E ecossistema é promover o terceiro lugar na vida das pessoas. As marcas que estão aqui não estão vendendo produtos, você pode experimentar todos os produtos. Sim. E isso é uma experiência memorável na vida do cliente. E outra coisa importante também é que, por exemplo, marcas mais de luxo, por exemplo, Uhum, elas naturalmente criam um distanciamento sem querer. Porque muitas pessoas dizem assim: ah, eu não mereço entrar na loja, ou ah, isso aqui é muito caro para mim. E quando você cria um sistema como é esse sistema do ecossistema, uhum, ela pode simplesmente ter acesso ao produto sem a obrigatoriedade de comprar. E exato. eu sempre acredito muito na inspiração. Tudo que nos inspira faz com que a gente pense futuramente em melhorar para ter acesso a isso. Então, por exemplo, muitas pessoas hoje podem não ter acesso a comprar um produto da Hugo Boss, que tem Uhum, aqui, por uhum, exemplo. Mas quem sabe futuramente isso trouxe uma inspiração para ela, não é mesmo? claro, claro. É assim que a gente pensa com qualquer marca. Muitas vezes o vendedor de uma loja, ele fala assim: esse cliente é um cliente de massa, ele não está posicionado para o meu produto. E aí você está enganado. Ele é um milionário que se veste de forma simples. Está muito difícil você detectar quem é muito rico e Concordo. quem é muito classe acessível. Desta forma, quando você pensa nessa estratégia, trazer soluções que a gente chama de luxo acessível é que permite a experimentação. Ou seja, produtos de alto valor agregado na perfumaria não estão fechados para dizer o seguinte: eu olho para sua cara e vou abrir com a chave ou não? Está É, lá para ser experimentado. Mas são produtos de alto padrão social. Mas isso dá a condição de você ter experimentado e falar assim: quando eu tiver, eu vou comprar. E desta forma é que a gente planeja, por exemplo, lojas em bairros que a gente sabe que vai crescer, mas muitos varejistas continuam com a loja no padrão anterior e o bairro superou esse padrão e ele não reformou. E a gente fica olhando redes que têm 2, 3 mil lojas, é impressionante como a gente consegue dobrar o faturamento quando você consegue olhar a mudança e crescimento social dos bairros e melhorando o padrão. E aqui havia oportunidade. Quando a gente olhou os números do Paraguai, era visível que era possível fazer essa loja. E através de dados tomamos a decisão e ajudamos o grupo a viabilizar um projeto que passou a ser uma referência multinacional na Tríplice concordo Fronteira. totalmente. E outra coisa que me agrada muito quando falamos de cliente, e você abordou isso maravilhosamente bem, é que a gente nunca sabe quanto tem no bolso do cliente, Exatamente. né? Então, hoje em dia, você tem que hoje em dia, eu creio que sempre, você tem que oferecer sempre o seu melhor, Uhum. independente se essa pessoa vai comprar ou não. Eu uso às vezes como exemplo, as farmácias, quando a gente era criança, era simplesmente uma farmácia. Sim, Hoje você entra na farmácia, você tem departamentos específicos com produtos que muitos deles são de altíssimo valor agregado, né? exatamente. Por quê? Porque se você não tiver esse produto para oferecer, você nunca vai saber se ele vai vender ou não, Sim. né? E essa maneira que vocês pensaram, a Newzone e você em especial, todos os seus Hum. as suas criações e as criações da sua empresa são evidentes, é que realmente você tem que ser amplo quando pensa em clientes. O conceito holístico que a gente está falando até agora é antropologia de varejo. A antropologia de varejo nos obriga, primeiro, a conhecer o cliente, saber qual é o seu comportamento, que a gente chama de jornada do cliente. E depois, UI, que é User Interface, como ele trabalha as interfaces que a gente cria e usa. Mas através disso, conhecendo esse cliente, a gente pode prever esta mudança de que ele está buscando um lugar para ficar. Um lugar para onde ele possa ligar o computador e ficar, ou o celular e carregar o celular, e você fornecer o Wi-Fi de alta velocidade. A gente chama isso carinhosamente, Cláudio, de o terceiro lugar onde eu tenho estacionamento de marido. Ah, boa, Ninguém atrapalha exatamente. mais uma compra do que o marido querendo ver o jogo. E a gente oferece o jogo aqui, com Claro, muitos telões. Então ele claro. quer passar mais tempo, é um lugar para a família. E algumas novidades você vai ver. A gente acabou de falar da área da saúde, farmácias.
A farmácia, essas áreas que nós temos aqui de 9.000, vão virar quase 18.000 metros. É um Nós vamos absurdo, expandir os impressionante. mundos em 8 meses. E esses espaços, a saúde, o bem-estar e a longevidade são outro pilar que a gente já vai arranhar na liderança desse segmento. E vamos ter muitas novidades aqui. Que bom, porque eh, quanto mais a gente pensa em compras e consumo, mais a gente tem que levar em consideração que, hoje em dia, as pessoas compram, não somente pela emoção, mas elas compram na necessidade de adquirir algo que vá acrescentar para elas. Uhum, Então, você tem que pensar na qualidade do produto, na forma que ele é apresentado, na maneira que você vende, porque, como você falou, o marido aqui na Newzone, que a gente está usando a Newzone muito bem como exemplo, ele tem um cantinho para ficar em paz, né? exato. E às vezes o processo é o contrário. Eu sou consumidor de eletrônicos, eu amo eletrônicos. Então, assim, por vezes a Denise fica sentada no cantinho dela lá e meu filho vai para a parte de games e eu fico mexendo na parte de eletrônicos. Uhum. Então, tem para todo mundo, né? Sim, exatamente. É um mix para a família, em breve para pets, que é o terceiro filho na família, É verdade. né? É verdade que está acontecendo no mundo moderno, né? Mas esse mix ele é extremamente estudado. Somos hoje mais de 24 compradores para cada segmento que entendem essa antropologia e consumidor, por isso essa expansão que vai ocorrer, para que a gente possa promover uma experiência de produto, que é varejo, mas uma experiência social. Eu até vou contar uma experiência social que a Payless fez nos Estados Unidos. Payless são tênis e calçados de $60. Eles fizeram uma boutique, colocaram os produtos lá dentro a $600. E o pessoal comprou porque chamaram influenciadores. Isso é uma experiência social. E o que a gente explicou é que quando você disse que era Payless, a cliente falou, não acredito, porque elas tinham acabado de elogiar o design e o preço de É. 600 contra $60. Aqui, nós não estamos fazendo isso. A experiência social é levar acesso. Então, é a cultura do varejo. Mostrar marcas que ele não tem acesso de ver, onde teoricamente ele é proibido de chegar ao acesso. Então, quando você faz a loja, faz com que a indústria entenda que ela pode democratizar o acesso, é aí onde você aumenta a venda. Então, ele é comercial, empresarial, ele é social, mas de verdade uma mudança cultural de mindset. A maior que a gente conseguiu, falando dos 3 desafios que eu tive aqui. Primeiro, ajudar a captar o dinheiro, Que é porque muito muita importante. gente pergunta como isso ficou de pé. A gente fez um projeto parrudo para ajudar a captar os investimentos. Segundo ponto, fazer todo esse estudo de mix, de comportamento de consumidor e entrega à loja. E terceiro, ficar aberto até 10 horas da noite, que a cidade fechava às 4. Isso foram 3 mudanças, tão poucas, mas quase impossíveis de serem feitas. Ó, outro ponto que você abordou agora que é muito importante, ah, muitas empresas ou muitas pessoas têm iniciativas maravilhosas, mas elas não têm a mínima ideia de como transformar isso em um projeto Uhum, para, inclusive, captação de recursos. uhum. E aí, por exemplo, a sua expertise, a expertise da sua empresa, traz isso à tona. Porque muitas vezes as pessoas engavetam os seus projetos porque elas não têm a mínima ideia de como Claro, capta. claro. Vamos dar nomes aos bois aqui. Paula Dodan, uma empresária esportista, extremamente competitiva como esportista, tem os desafios e as realizações. A grande ferramenta, Julio Vera, que é o CEO, que operacionaliza. Com isso, o Avelino Cortellini, que é especialista em pôr negócios de pé, com governança, nos contrata para chegar e a falar com os donos de quem tem esse dinheiro, para fazer um projeto parrudo. É uma multicomplementaridade de atividades, é um ecossistema. Não existe um projeto parrudo que chegue ao ponto de ganhar essa confiança se não houver entrega. O dinheiro tem que ser devolvido. Então, aí vem a gestão, controle do caixa, gerenciamento de pessoas, capital humano, porque o segredo deste negócio são as lideranças que entregam o que a gente prometeu. Porque se você não tem academia corporativa e não forma gente, isso aqui é um museu de produtos. Porque o Claro. atendimento ruim, o pessoal olha e vai embora.
Então nós queremos que, da parte da manhã até as 10 da noite, isso aqui seja passagem, para fazer com que as pessoas aprendam a usar tecnologia, moda, utilidades, no seu conceito de estilo de vida. E esse, de forma bem resumida, é o segredo dessa integração. Então eu sempre digo para as pessoas: o que nós fazemos? Nós somos ferramenta para ajudar a realizar seus sonhos. Não fazemos sozinhos. Vem uma equipe junto para fazer essa transformação. Ou seja, como eu sempre digo, não adianta colocar o Messi ou o Neymar jogando sozinho no campo contra os 11 que não Não, resolve, não é? não, não. Tem que ter cada um com No seu qualidade pronta quadrado. para entregar para eles fazerem o gol, né? Exato. Esse time é um time de elite que a gente se orgulha em fazer parte desse comitê de trabalho e que leva o conhecimento teórico do varejo a uma aplicabilidade real de transformação e que está fazendo, humildemente mesmo, com toda a humildade de poder dizer isso, está subindo a régua no Paraguai, que esse era o grande objetivo. Que quando você sobe a régua, você vai ter mais fluxo. É natural. Você precisa melhorar para ter mais fluxo, porque senão a marca Paraguai estava se desgastando pelo processo estagnado de ponto de venda. Se você Sim. estagna, o cliente não está vendo a novidade. E outra coisa que eu sempre digo é que o Paraguai, ele tem um trabalho sem saber Uhum, de que é um país que dá muita autoestima aos brasileiros. Por quê? Porque a gente está acostumado a pagar tudo muito caro. uhum, E aí existe um país que permite que você faça uma compra, aí você volta para o Brasil com uma limitação de valor de acesso, depois tem uhum. impostos e tudo mais. Mas mesmo assim, acesso a produtos que muitos deles não são vendidos no Não Brasil. são. Então, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que eu conheço que são de classes mais modestas, por assim dizer, que vêm aqui e conseguem comprar o seu iPhone. Uhum. Então, elas vêm na expectativa e elas voltam felizes. Então, assim, o Paraguai hoje é o parceiro de autoestima dos brasileiros. Exatamente. Aí toca no pilar que eu falei que é um projeto social. E, na verdade, todos aqui já foram projetos sociais, Sim, que sociais é democratizar e acesso aos produtos. Mas quando você junta os pilares, ser varejo, que é formar gente, atendimento e um projeto que possa proporcionar. Social porque você dá acesso, mas cultural porque você muda mindset. sim. A parte mais difícil é mudar esse mindset. E as pessoas, além de levantar a autoestima, eu posso dizer que a autoestima promove a longevidade. Você há de concordar É, comigo. concordo. Então, a gente está ajudando essa régua a ficar mais longa. E como é que você, depois que veio para cá, teve esse projeto tão importante como é a New Zone, como que você enxerga os próximos anos de Paraguai, por exemplo? É assim, eh, nós trabalhamos muito com planejamento e previsões. Então, isso aqui, previsões, e numericamente olhando as estatísticas que a gente tem no nosso banco de dados, o Paraguai está com quase tudo, se olhar a iniciativa privada fazendo, políticas públicas privadas, porque aqui tem muitos empresários Concordo. extremamente capitalizados, a fazer com que aqui seja a Miami brasileira. E de verdade, a gente está aqui é para ajudar nesse sentido. Você já se mudou para cá. Nós estamos com vários projetos em desenvolvimento nesse país e a gente acredita muito pelo tudo que tem como ecossistema de oportunidade para que isso ocorra. Juntou-se o capital com multiculturalidade, exatamente nos países fronteiriços, né? Uma demanda reprimida extremamente grande, que dizia o seguinte: quando o mercado estava bom, a classe AB consumiu. E quando chegou o acesso da classe C comprar, disseram para economize dinheiro, É, economize. E ela não consumiu. A demanda reprimida na Tríplice Fronteira é enorme. E aqui vai ser o lugar para esse consumo e a gente está provando isso. Já atingimos a meta de mensalmente ter 120 mil visitantes. É um número, assim, assustador, né? e eu creio que vai Em subir 8 muito meses, mais. vai subir Sim, mais. vai subir muito mais. Porque se você parar para pensar, quando você fala de Miami, Miami, Paraguai é uma nova Aham. Miami. Temos que levar em consideração também que Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu são a somatória ideal. Uhum. Que, por exemplo, você tem muitas coisas para fazer nos outros dois países, Brasil, Argentina e Paraguai, que normalmente quando você vai num local específico, você só vai lá.
Por exemplo, Miami, Orlando, Flórida, mas não deixa de ser Flórida. Uhum. Aqui a pessoa se dá o luxo de dizer assim: pisei na Argentina, pisei no Brasil, pisei no Paraguai. Paraguai. Isso é único, né? É uma experiência que todas as pessoas que vêm para cá, elas consideram que elas têm que voltar. E isso é muito especial. Sim, sim. Por isso que a população vegetativa do Paraguai tende a crescer, porque é um ambiente propício de negócios e para que você possa criar a sua família aqui, né? Eles criaram o Maquila, que trouxeram muitas empresas da Tríplice Fronteira. Brasil é o caso, né? Algumas marcas de clientes nossos estão com indústria aqui fazendo a produção e vendendo para o Brasil, para a América Latina. E isso propiciou que empresários viessem aqui e um imposto extremamente acessível, não é um imposto de 40% lá do Brasil, Pois né? é. Aqui é um imposto realmente que ajudou. Isso mexe com o valor do produto no balcão, na prateleira que é vendido. Tudo isso é um ecossistema favorável, né? O governo, nesse sentido, trabalhando. Não vamos entrar numa discussão política, mas o governo fazendo um planejamento de impostos adequados, podendo planejar urbanisticamente também com a ajuda dos empresários, tende a ser um espaço organizado, onde você possa querer criar sua família. Você é a prova disso, prova viva disso e Isso algumas mesmo. pessoas que eu conheço. É. E outra coisa é que as pessoas têm que entender que quando você opta por, brasileiros no caso, opta por estar no Paraguai, investir no Paraguai, desenvolver no Paraguai, você não deixa de ter o contato com o Brasil, é a mesma coisa, Uhum. né? As pessoas se aproximam de uma vida diferente em termos de impostos e Sim. características de país no Paraguai, mas com uma proximidade absurda. Por exemplo, nós estamos conversando aqui a 500 metros do Brasil. Exato. Entendeu? E então, assim, para muita gente é impensável isso. Então, nós podemos estar conversando aqui, daqui a pouco a gente atravessa, vai tomar um café lá em Foz do Iguaçu, volta para cá de novo, conversar e pronto. Então, a liberdade que você tem de movimentação aqui de uma vida no Paraguai é muito especial. Sim, sim. E uma das coisas que a gente assim adorou de fazer nesse projeto foi que esta é a loja mais perto do Brasil. Não tem mais perto. Não tem mais perto. É, Atravessou a ponte da amizade, a aduana é aqui na frente. Então, essa é a loja mais perto do Brasil. E, logicamente, no início do projeto, a gente tinha uma estatística de que 80% dos clientes eram brasileiros. Hoje, o brasileiro é metade, a outra metade é argentino e uma pequena parcela é paraguaio. E nós queremos dobrar essa parcela de paraguaios. boa. Por que ele não conhece a loja? Porque, impressionantemente, o próprio paraguaio não prestigia os seus negócios aqui, visitando. Ele é um pequeno consumidor, por todos os processos históricos que não cabe discutir agora aqui. Mas a gente quer dobrar esses números e trazê-lo cada vez mais consumindo. Mas o modelo é para brasileiros e argentinos. E eu não estou dizendo que o 80, quando cai para 60, caiu. O número é igual, é o equivalente a 80, é que a venda que aumenta nesse sentido, né? De trazer os argentinos para cá. E eu quero aproveitar o nosso podcast e dizer para todos os meus queridos irmãos brasileiros que vêm para cá, atravessem a ponte. Aquela história de que vocês vão ficar sem os seus veículos é mentira. Aqui tem um estacionamento maravilhoso. Você tem vários locais de estacionamento seguros, onde você vai poder entrar e sair, não vai precisar carregar andando a pé a ponte, né? As pessoas, Exato. elas não entendem que existe toda uma estrutura preparada para o turista aqui. Claro, em estacionamento e como eu já disse, Cláudio, aqui é a loja mais perto da aduana. E a loja mais E bacana, né? quanto é o tempo no final do dia de fila para sair do Paraguai para lá? Nós É, também somos a mais perto para ir embora. Então a concordo. gente sai em alguns minutos daqui. Tudo isso está fazendo diferença nesse processo. O ponto e o ponto que falam os americanos, que é o ponto mais importante para um varejo, aqui o ponto é excelente. Somos o vizinho do Brasil, da Tríplice Fronteira, a entrada, mas principalmente a saída mais rápida. Tanto que é notório, tem gente que passa pelo estacionamento, compra alguma coisa só para poder furar a fila de sair na aduana. O que é, Que a aduana, o que é muito legal, porque você chega a um conceito de poder ter o conforto agilidade, e conveniência. agilidade, né? E agilidade. E eu creio que agora com mais, pelo menos uns 9.000 metros quadrados de loja, as pessoas vão
ter mais experiências intensas aqui desse prazer que é comprar, não é, Júlio? A gente deixa aqui uma promessa e vai fazer essa entrega. A experiência será intensa e, garanto, memorável. As pessoas, elas talvez aqui a gente não conseguiu falar, mas nós temos um projeto que está alocado o segundo e o terceiro piso. E a gente sabe que um shopping que tem primeiro, segundo, terceiro piso e térreo, para fazer o cliente subir é quase impossível. Então nós temos a maior escada rolante do Paraguai, com teto todo de LED. Que é É uma linda, experiência imersiva. Não tem na América Latina. é linda. O cliente chega de ônibus, ele é levado numa experiência imersiva até o terceiro piso e, por gravidade, esse cliente desce. O que nós vamos entregar agora? Outras experiências, porque os clientes vão entrar pelo térreo e o primeiro será uma área de gastronomia maravilhosa. Então, ou seja, os clientes virão por cima, por baixo. Não tem loja assim ainda aqui no Paraguai. Que bom vocês pensarem nisso, que bom vocês aplicarem isso, porque eu sempre digo que nós precisamos de boas lembranças. E ao termos boas lembranças, principalmente a questão de ser bem recebido em um local, no caso, as pessoas estão vindo para o Paraguai para fazer compras, Uhum. quando elas são bem recebidas, elas desejam voltar. É a memória afetiva. As pessoas aqui estão colecionando memórias e experiências. E é impressionante, quando a gente está descendo a escada, a pessoa quer tirar uma foto e fala: "O senhor espera que já vai sair o logo da Newzone, eu quero mostrar que estou aqui". É, Isso deixa a gente emocionado, lisonjeado, com senso de dever cumprido, mas mais que isso, é a marca do Paraguai para o mundo, porque isso vai rodando. Então, com essas soluções que a gente está trazendo, a gente divulga soluções de retail media, que são as telas de LED, claro. as marcas que estavam sozinhas tentando ter uma loja, aqui já temos flagship de várias marcas. Não vamos citar as marcas, mas marcas muito importantes já têm flagship aqui dentro da loja. E isso está levando e reposicionando, porque antes essas marcas não iriam fazer flagship, porque a gente sabe que o Paraguai não era destino de flagship na época, É, concordo há 8 totalmente. meses atrás. Porque se tivesse, já teriam feito. Essa mudança, mostrando o ecossistema, todos vão fazer, todos, sem os todos os concorrentes estão se mexendo e a gente sabe disso. E a gente adora ver isso, porque tudo vai prosperar mais rápido. São empregos e gente mais capacitada. Por falar em empregos, aqui nós temos muitas centenas de empregos em um só local, né? Sim. E o bacana desse modelo é que são mais de 400 colaboradores, mas se fosse no modelo de varejo convencional, seriam mais de 800, porque nós temos dentro de um ecossistema promotores treinados, que são também evangelizadores da comunidade de líderes que a gente tem, porque a gente troca com a indústria. E a gente chega a mais de 800 pessoas atendendo Com clientes, certeza. porque a indústria trabalhando conosco. Então, esse é um ambiente extremamente saudável e onde você tem conhecimento compartilhado todos os dias com o time. Cada vez mais o vendedor vira um consultor aqui dentro. E não é Verdade. fácil você ter consultor, você sabe disso. Sei. Faz treinamento. Eu quero fazer um pacto com você aqui agora, que nessa edição do Luxo a Mais Podcast a gente vai ficar por aqui, mas eu quero que você volte Imagina. novamente para a gente conversar mais sobre esses conteúdos, porque quando a gente divide esse seu conhecimento, você traz inspiração para muita gente. E o que a gente mais quer com esse podcast é poder fazer com que as pessoas pensem que elas também são capazes, Uhum. né? Porque a gente precisa de mais gente empreendedora, como é toda essa equipe maravilhosa da Newzone, e que traz prosperidade para outras pessoas também. Eu fiquei muito feliz de ter você comigo aqui hoje. A recíproca é verdadeira. Eu fico muito feliz também, Cláudio. Desejo que você e sua família tenham muita saúde para continuar compartilhando esse projeto, que é Desejo maravilhoso. igualmente. Parabéns. Obrigado de coração. A gente vai ficando por aqui com o podcast desta semana, mas se preparem que semana que vem tem muito mais.